Olá, meus amores! Hoje eu vim falar para vocês de fundos de clareamento. Mas antes de falar sobre fundo de clareamento, eu vou contar uma história para vocês de reflexão. Um dia, um homem observando um casulo. E esse casulo nunca se abria. Um dia ele foi ver lá, estava um pouquinho aberto esse casulo. E esse casulo, mesmo assim, ele foi passando os dias e não se abria. O que esse homem resolveu fazer? Ele pegou uma tesoura e abriu esse casulo. Ele abriu esse casulo e estava lá uma larva, onde estava se tornando uma borboleta. Só que essa borboleta, as asas dela eram muito pequenas e o corpo era grande. Só que esse homem não sabia que esse casulo servia como? Por quê? Ele não se abriu antes. Porque a borboleta, essa larva, ela solta uma substância onde ela vai se expandir pelas asas, pelo corpo, ela vai distribuir essa substância para ela crescer. Só que esse homem tirou essa larva de dentro do casulo antes do tempo. Mal sabia ele que precisava ter o tempo dele ali, né, dessa larva, para ela poder se expandir, esse líquido, para ela poder se formar totalmente. Nisso, o que aconteceu? Essa substância foi ficando só no corpo e as asas não cresceu. Essas asas continuou pequena. Às vezes, nós tentamos ajudar as pessoas, mas tudo é um processo. Às vezes, nessa que a gente vai querer ajudar, as pessoas, ela precisa estar passando por esse processo para poder crescer. É a mesma coisa essa borboleta. Ele tirou esse processo dela. Ele tirou esse processo que ela poderia, né, no tempo certo, estar se expandindo. Mas ele não deixou esse processo prosseguir. Porque ele foi lá, pegou a tesoura, abriu esse casulo para ver se a borboleta crescia sem estar dentro do casulo. Mas não foi isso que aconteceu. E muitas vezes nós fazemos isso. Tiramos o nosso tempo para ajudar as pessoas, tentamos ajudar, mas essa pessoa, ela precisa estar passando por esse processo para poder crescer. Ela nunca voou. Por quê? Porque ela não passou por um processo. E se você não passar por um processo, você também não vai conseguir voar. Então, pessoal, você tem que estudar, vocês têm que estar se aprimorando, porque tudo é um processo. Eu vou estar aqui para ajudar vocês a passar por esse processo. Eu vou estar aqui ajudando com dicas para vocês, porque tudo é um processo, tudo isso daqui é um processo. É mesma coisa a história desse homem. Ele não deixou a borboleta fazer o processo dela. Então, quando você corta o processo, você não tem crescimento. E para você ter crescimento, você tem que passar pelo processo. Pessoal, eu vou falar sobre fundo de clareamento. Essa é uma aula que eu vou dar para vocês, onde o pessoal pediu muito para me dar para vocês, tá? Muitas dicas de fundo de clareamento, porque é onde o pessoal sempre tem uma dificuldade. E o fundo de clareamento não depende só das cores industrializadas. Depende, 80% depende do clareamento, do fundo natural do cabelo. A cobertura de branco, mechas, isso não depende só das cores industrializadas. Depende 80% do fundo de clareamento do cabelo natural. O fundo de clareamento não está direcionado às bases industrializadas. Com isso, esses fundos de clareamento, ele está direcionado a mechas, a coloração.
Só que esse fundo de clareamento, ele tem que ser, não pode ser só industrializado, tem que ser no cabelo natural do cliente, tá? Então, nós temos aqui o preto, o castanho escuro, o castanho médio, o castanho claro, louro escuro, louro médio, louro claro, louro muito claro, louro claríssimo. Esses daqui são as bases. E nós não dependemos só dessas bases, nós dependemos do fundo de clareamento do cabelo natural. E 80% nós precisamos desse fundo de natural do cabelo. Não podemos ficar só nas cores industrializadas. Se você ficar nas cores só industrializadas, você não vai ter um resultado legal. E para vocês entregarem esse resultado perfeito para cliente, você tem que saber o fundo de clareamento desse cabelo. Se você não conseguir esse fundo de clareamento do cabelo, você não conseguirá entregar um trabalho perfeito. Por quê? O fundo de clareamento, ele consiste em duas partes. O fundo de clareamento natural do cabelo e com as cores bases, você consegue fazer um fundo de clareamento? Sim, você consegue. Só que só num cabelo natural. Se você não tiver um cabelo natural, não vai conseguir esse fundo de clareamento. Por quê? Coloração não clareia coloração. Lembre-se sempre disso. Coloração não clareia coloração. Então, precisamos de um fundo natural para poder ter esse fundo de clareamento. O fundo de clareamento é isso que eu acabei de falar para vocês. Só que o fundo de clareamento é a cor que o cabelo vai revelar na descoloração. E a de coloração também. 80% são o fundo de clareamento natural do cabelo. Natural. Esse daqui é 80%, é o fundo natural. 20% são cores industrializadas. Então, vocês não se prendam a cores industrializadas. Vocês têm que, em primeiro lugar, ver o fundo de clareamento natural do cliente. Se o cabelo for natural, você vai ter 80% dessa cor do cabelo. Se você não for fundo natural, você vai ter 20% dessas cores industrializadas. O que é essas cores industrializadas? São aquelas cores que vêm na caixinha de tinta, que são castanho escuro, castanho médio, castanho claro, o louro médio, né? Então, se você tem um cabelo, vamos supor, um loiro escuro, e você vai colocar um loiro médio, se esse cabelo for 80% desse cabelo for natural, ele vai estar revelando esse 80% aqui. Se esse cabelo for natural. Agora, se esse cabelo já tiver um loiro escuro nele, ele não vai estar revelando esses 80%, ele vai estar revelando 20% só. Porque lembrando, coloração não clareia coloração. Então, aqui nós temos o castanho escuro, o louro claro, o loiro muito claro. Se esse cabelo for natural e você colocar um exemplo, o loiro muito claro, ele vai dar esse resultado. Mas se não for natural, ele não vai dar esse resultado. Correto? Então, para frisar bem esse fundo de clareamento, se o cabelo for natural, ele vai estar revelando essa tonalidade de 80% no cabelo natural. E se não for, ele vai estar revelando esse fundo de clareamento 20%, porque você vai estar colocando cores industrializadas. E na descoloração, você consegue clarear, descolorir esse cabelo, tirar essa pigmentação que ele tem no cabelo, para poder colocar um fundo de clareamento nele, certo? Então, eu vou explicar para vocês, quando a gente tem um cabelo natural, que você faz uma descoloração, e para você estar neutralizando as cores indesejadas do cabelo. Por quê? Se você abrir uma tonalidade de um loiro claríssimo, que é o 10, você tem que neutralizar. Tem que neutralizar esse cabelo na matização. Então, o que acontece? Se você não tem um cabelo natural, ele não vai conseguir chegar nesse loiro claríssimo. Porque tem uma base, um fundo nele,
né? Então ele não vai conseguir chegar. Então, quando a gente tem o cabelo natural, você consegue 80%. Se você não tiver o cabelo natural, você só vai conseguir os 20%, porque são cores industrializadas, ok? Esses aqui são os fundos. Hoje eu vou explicar para vocês as cores 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por quê? Essas cores são as cores quentes. E para vocês esfriarem esse cabelo, quentes, são um pouco complicado, mas eu vou descomplicar para vocês. Os 5, 6 e 7, eles são muito cores quentes. Você não consegue esfriar esse cabelo. Do 8, 9 e o 10, você já consegue esfriar esse cabelo. Por quê? O 5, ele é 100% quente. 100% quente. O 6, ele é 70% vermelho, 30% ele é alaranjado. O 7, ele é 100% alaranjado. Então, essas três cores aqui, vocês não conseguem esfriar ele. São cabelos muito quentes, cores muito quentes. O 8, ele é 70% alaranjado e 30% amarelo. O 9 também é quente, mas ele tem 100% amarelo. Então, aqui você já vai conseguir esfriar esse cabelo. O 10, ele é 70% amarelo e 30% branquinho. Então, essas cores aqui você consegue esfriar. Eles são quentes, mas consegue esfriar, porque eles têm mais pigmentos amarelo, né, branquinho. Então, vocês vão conseguir esfriar esse cabelo. Já aqui no 5, 6 e 7, vocês não vão conseguir esfriar esse cabelo. Quando você abrir um cabelo na altura de 5, 6 e 7 e vocês for colocar uma tonalização, vamos supor 8,89. Gente, não vai conseguir esfriar esse cabelo. Não vai, porque eles são muito quentes. E o que acontece? Quando vocês colocam uma matização, uma tonalização, uma coloração maior, com a altura do fundo de clareamento, tá errado. Tá errado. Ele não vai conseguir esfriar esse cabelo. Não vai conseguir. Ah, mas então que cor que eu tenho que pôr aqui? Já vou te falar, porque esse tom de 8,89, 9,89 em cima desse fundo de clareamento, tá errado. Ah, mas eu consegui chegar no tom. Se você conseguiu chegar no tom, olha, esse cabelo, assim que a cliente começar a lavar, ele vai desbotar e vai continuar a revelar esse fundo aqui. E esse fundo é um fundo muito quente. Então, você não vai conseguir. Porque se você colocar lá esse 8,89 e ele tiver, ele escondeu 70% do vermelho, você pode ter certeza. 3, 4 lavadas, ele vai revelar o alaranjado. Ele vai revelar. Porque ele neutralizou uma pigmentação. Mas o tom alaranjado ele não neutralizou. E para você conseguir neutralizar esses pigmentos alaranjados, vermelhos, vocês têm que saber a neutralização certa. Se você não tiver a neutralização certa para esse fundo aqui, você não vai conseguir. E mesmo assim, você não vai conseguir esfriar esse cabelo. Mas você vai conseguir com que na neutralização, você neutralize o vermelho, neutralize o laranja. Para manter uma cor bonita e saudável, ok? Eu vou falar para vocês do fundo de clareamento do cabelo na altura de 8. Esse fundo de clareamento da altura de 8, ele vai me revelar 8,43. Por quê? A hora que eu abrir esse fundo de clareamento 8,
ele vai aparecer o 843. Por quê? Ele vai ter essas cores que são as pigmentações, que vai estar representando o 8, certo? Então, para neutralizar o laranja, que é o 4, aqui nós temos o 8. Só que ele vai abrir esse tom de cabelo na altura de 8,43. Então, ele vai ter o laranja. E o 4 representa a laranja. O 3, ele vai representar o dourado. Então, aqui, como que a gente vai fazer para neutralizar o laranja e o dourado? Aí eu tenho que pôr qual cor? 8,1? Não, pessoal. 8,1 é errado. 8,1, 9,1 a gente põe em todas as colorações, todas as matizações. Porque o 1, ele é um coringa, né? Para neutralizar sempre o laranja. Só que ele vai neutralizar o laranja e não vai neutralizar o dourado. E aqui, o que vocês vão neutralizar esse 8,43? 8,43, nós temos aqui o 8, né? O 4, que é laranja, né? Que é laranja. O 3, que é dourado. E para neutralizar esse 4, que é o laranja, e esse 3, que é dourado, se você colocar só 8,1, você vai conseguir neutralizar ele todo? Não. Por quê? Você vai estar neutralizando uma parte dele, mas depois ele vai aparecer o dourado, que é aquele amarelo ovo. Por quê? Quando você abrir essa tonalidade de 8, fundo e clareamento 8, ele vai revelar o 8,43, ele vai ser amarelo ovo. Então, para você conseguir neutralizar esse fundo de clareamento 8, você tem que colocar qual cor? Agora entra a famosa estrela. A estrela de Oswald. Você precisa estar entendendo essa estrela para você fazer uma neutralização correta. Se você não entender as neutralizações que a estrela de Oswald ela fornece para nós, você não vai conseguir neutralizar. Porque aqui, o 1 eu neutralizo o laranja. Mas e o 3? Essa nuance 3 aqui a gente vai conseguir neutralizar com qual cor? Vamos para a estrela de Oswald, né? Por quê? 8 é a base. O 1 é o cinza, que vai neutralizar o laranja. E qual cor que vai neutralizar o 3? É o roxo. E qual que é a cor que está representando o roxo, o irisado? É o número 2. Então, aqui, para você conseguir neutralizar o laranja mais o dourado, você vai ter que colocar 8, que é base, mais o 1, que é o cinza, mais o 2, que é o irisado, o roxo, que vai dar 8,12. Ah, mas que cor que vai ficar esse cabelo? Vai ficar loiro? Não. Essa neutralização, ela entra na casa dos tons de marrons. Ela vai conseguir fazer com que esse cabelo, ele tire o laranja e o cinza. Mas ele não vai conseguir deixar ele loiro. Por quê? Porque ele vai dar um fundo de neutralização dessa cor. Ele vai ficar neutralizado o dourado e ele vai estar neutralizado o laranja. Então, o 8,12, para esfriar esse cabelo 8,43, ele vai ficar no tom de 8.
Ele não vai ficar cinza. Esquece, não vai ficar cinza. Ele vai dar uma neutralização do laranja e do dourado. Esquece esse cabelo para ficar platinado, não vai ficar, certo? Porque o fundo de clareamento dele é 8,43. Então, se o 8,43 ele tem dourado e tem o alaranjado, ele não vai ficar louro. Ele vai ser neutralizado essa cor para poder dar uma esfriada nele, vai esfriar ele e ele vai ficar na altura de 8, mas sem os reflexos laranja e sem o reflexo dourado. Isso é o intuito da neutralização. Esse fundo número 8, ele vai me revelar 8,43. Para neutralizar, precisamos usar o 8,12, porque o 8 é a base, que é o fundo de clareamento. O 1 vai neutralizar o laranja e o 2 ele vai neutralizar o dourado, ok? Então não adianta vocês quererem neutralizar o fundo 8, que está revelando esse tom de 8,43, para ficar louro platinado. Esquece, não vai conseguir. Ele vai entrar na casa dos tons de marrons, porque o marrom ele neutraliza. Juntamente, essa junção aqui. O 1 e o 2 ele vai neutralizar e vai dar a base 8, mas sem esses reflexos laranja e dourado. Ok? Até aí vocês estão entendendo? Tem muito mais. Eu acabei de falar para vocês do fundo de clareamento de 8. Mas, quando a cliente chega no salão e quer um 8 mais intensificado, você tem o 8,0, que é esse fundo de clareamento. Só que a cliente quer um 8,4, um ruivo. Vocês podem pôr o 8,4 para esse cabelo ficar ruivo, intensificando esse 8, que vai dar o tom de ruivo. Porque aqui nós temos o quê? Nós temos o vermelho e aqui nós temos a cores base. Então, a cor base mais o 4, que é o vermelho, ele vai dar o tom de ruivo. Mas, o que acontece? Eu quero intensificar mais ainda esse ruivo. Quero intensificar mais. Você pode estar colocando o 8,4 mais o 3, que é o dourado. Por quê? Ele vai ficar mais intensificado ainda esse ruivo. Então, não é necessariamente tá só no 8 ou 8,4. Você pode intensificar essa cor colocando o número 3. Por quê? Se você colocar o 3 junto, você vai estar intensificando esse ruivo. E muitas das vezes a pessoa chega no salão e a pessoa quer o ruivo e ela não sabe explicar se ela quer um ruivo só ou se quer intensificar essa cor. Então, para intensificar essa cor, você tem que pôr o 3 junto e conversar muito com sua cliente do que ela está procurando, o que ela está desejando. Esse cabelo, ela tem que saber o que ela quer para você poder fazer essa intensificação. Se você não souber o que o cliente está procurando, você não vai conseguir chegar nesse tom que ela quer. Então, o tom desejado, se é o ruivo, só ruivo, é o 8,4. Se ela quer intensificar esse ruivo, ficar uma cor mais chamativa, mais ruiva ainda, é o 8,43 que você tem que colocar nesse cabelo. Você colocando o 3 junto, você vai ter um ruivo intenso. Intenso. Por quê? Porque você está intensificando. Você está colocando o vermelho mais o dourado. Então, esse ruivo vai ficar mais intenso. Aqui, você tem que saber que a cliente, ela tá no fundo de clareamento de 8. Então,
Se ela está no fundo de clareamento 8, para chegar no 8.4 é muito fácil. Por quê? Você já tem a base. Você já tem. E você está intensificando com o 4. E aqui, com o 3, você vai intensificar mais ainda esse ruivo. Ele vai ficar uma cor mais vibrante, uma cor mais bonita. Por quê? Porque ele vai intensificar. Mas lembrando que nem todas clientes quer esse ruivo intenso. Então, você também tem que respeitar o fundo de clareamento, mas o ruivo que a pessoa quer, mais a intensificação. Se você não respeitar o que a cliente quer, você vai entregar um cabelo ruivo intenso para a cliente e ela não vai gostar. Então, isso daqui é uma regra, gente, que vocês podem estar perguntando, conversando com a cliente para ver se é isso mesmo que ela quer. Ok? Então, se vocês têm a base 8 e ela quer um ruivo, você vai pôr o 4. Se ela quer um 8,43, que é o ruivo intenso, você vai acrescentar o 3, que é o dourado. Ok? Então, isso daqui, gente, é uma regra para quem quer e quer muito um cabelo ruivo intenso ou só o ruivo. Ok? Tudo que vocês anotarem, um dia vocês vão precisar. Porque eu lá atrás, quando eu comecei a fazer o meu curso, eu anotava tudo. E hoje eu estou aqui para estar passando para vocês. E se vocês começarem a anotar tudo que for explicado aqui, tudo que eu passar para vocês, vocês não vão ter dificuldade para entregar um cabelo perfeito para sua cliente. Então, gente, participem, curtam, compartilhem, dá um joinha aí no meu canal, porque vocês vão receber muitas informações sobre colorimetria.